Desta vez, vamos contar a história de um arquimago que é muito forte e invencível, mas que, devido a um incidente, morreu por algum motivo e reencarnou em um jovem que era fraco e não tinha nenhuma habilidade. Como isso pode acontecer? Vamos começar a história. A história começa com um portal ou masmorra que se abriu há 20 anos na Terra. Junto com isso, vários poderes chamados habilidades também apareceram, mas apenas 1% de toda a população humana tem habilidade. Pouco tempo depois desse incidente, uma organização foi formada para os oponentes da masmorra e eles são agora conhecidos como a Guilda dos Aventureiros. Então, a cena se move para o nosso personagem principal, que está se registrando como um aventureiro. Ao verificar, o oficial se surpreende porque o protagonista não tem nenhuma habilidade, mas ainda assim o obriga a se registrar como um aventureiro. Sentindo-se inseguro, o oficial queria ter certeza de que ele queria mesmo ser um aventureiro. O protagonista respondeu que tinha certeza e que trabalharia duro para isso, e ao lado dele, há também uma mulher que também tem o mesmo destino que o personagem principal, onde ela também não tem nenhuma habilidade, mas ainda assim se registra como uma aventureira. Logo depois, um homem chamado Fukumoto provocou os dois por trás. Fukumoto disse que a decisão deles era a mesma que suicídio e que, como ele é um rank C, ele os guiaria para fazer uma invasão pela primeira vez. Ouvindo isso, o oficial se sentiu calmo. Porque se havia um rank C como ele, os dois iniciantes poderiam estar seguros. Então, depois de se registrarem, Fukumoto levou o protagonista e a mulher para onde o portal estava acontecendo. No caminho, somos apenas informados de que o nome do protagonista é Siki e a mulher se chama Amami. Naquele momento, Amami perguntou o motivo pelo qual Siki se tornou um aventureiro. Mesmo sem ter nenhuma habilidade, Siki respondeu que, ao se tornar um aventureiro, ganhar dinheiro era o mais fácil, considerando que os itens obtidos após a invasão tinham preços de venda altos. E o motivo pelo qual Siki precisa de dinheiro é para o tratamento de sua irmã mais nova chamada Kadava, onde um dia, quando Siki chegou em casa, ele encontrou Kadora deitada. Preocupado com isso, Siki a levou para o hospital local e o médico disse que Kadora havia despertado uma habilidade que a consumia e o nome da doença era a Síndrome da Habilidade Incompatível. Neste país, é raro as pessoas serem infectadas com casos assim, então o médico sugeriu a Toiki que levasse Kadara para a América. Claro que o tratamento era muito caro e o médico disse que o custo era de cerca de 500 milhões de ienes, e esse é o motivo pelo qual Siki se tornou um aventureiro, mesmo sem ter nenhuma habilidade. A cena volta para os três que chegaram ao local de encontro para os aventureiros começarem a invasão. Enquanto estavam lá, os dois não foram bem recebidos pelos outros dois veteranos, porque alguém como Seki e Namami eram inúteis, e neste mundo, os que não tinham habilidades eram chamados de incompetentes. Então, sem demorar muito, eles começaram a entrar para iniciar a invasão. Os veteranos não explicaram nada e apenas pediram a Seki e a Mami que vissem, porque eles entenderiam. Antes de entrar, somos mostrados que, na verdade, Seki tem uma habilidade chamada Restrição Proibida. Então, por que a habilidade de Seki não apareceu? Essa habilidade é muito escondida. Então, é explicado que a Restrição Proibida é uma habilidade que permite ao usuário usar o poder mágico de sua vida anterior em troca de pontos de habilidade mágica. E acontece que Seki é uma reencarnação, onde antes ele era muito forte e invencível, a ponto de ser chamado de Arquimago Solitário. Mas, nessa vida, mesmo que ele era poderoso e invencível, mas era infeliz e entediado. Mas, em sua vida atual como Seki, ele se sente muito feliz, mesmo tendo muitas deficiências. E agora o único motivo pelo qual ele ainda quer viver é salvar Kadora. Em seguida, a invasão começou. Quando eles entraram, viram que Fukumoto e outros veteranos estavam lidando com vários monstros. Mas com força e cooperação eles conseguiram derrotar os monstros facilmente. Além disso, esta masmorra é de ranking baixo, então os monstros dentro dela não eram muito fortes. Depois de derrotar com sucesso vários monstros, eles chegaram ao portão para ir ao chefe da masmorra. Sem hesitação, eles entraram e lutaram contra o chefe para limpar esta masmorra de rank Y. Ao entrar na sala do chefe, de repente ouviram a voz de alguém dizendo que várias coisas haviam sido realizadas, e surpreendentemente, o chefe extra apareceu. Então, um enorme monstro touro apareceu e, quando você vê a aura do chefe, você pode ver que o nível do chefe é semelhante ao de um aventureiro de rank B. Vendo isso,
Todos ficaram assustados e em pânico, especialmente com o chefe extra aparecendo. A porta de saída não se abrirá antes de derrotar o chefe. Enquanto os veteranos que não queriam morrer em vão tentavam lutar, era uma pena que seus esforços sempre falhassem e um dos veteranos quase morreu ao ser cortado pelo ataque do monstro. Mas, surpreendentemente, Seiki consegue bloquear o ataque do chefe com sua espada. Seiki disse que tinha um jeito de derrotar o chefe. Para isso, Seiki pediu aos veteranos que cumprissem suas ordens, onde Seiki pediu a Fukumoto que ganhasse tempo, porque aqui ele se prepararia para fazer uma coisa para poder atacar o monstro. Aqui Seiki usará o poder da restrição proibida. Isso porque agora ele não tem permissão para usar essa habilidade, mas Seiki tentará fazê-lo. Mas aqui Seiki não usa seu corpo para usar magia. Em vez disso, Seiki canalizará magia para que a Mami a libere. A magia bem. Por que Seiki não usou essa magia com seu corpo? Por causa dessa habilidade, ele não podia usar o poder do mundo anterior ou, simplesmente, seu poder havia sido selado. Então, se a magia tivesse fluído para Mami, Seiki suspeita que essa habilidade poderia ser usada por ele. E como eles não tinham tempo, Seiki pediu a Mami que fizesse como ele disse. Isso porque a Mami aqui também não podia fazer nada, ele só podia obedecê-lo. Então, depois que a Mami concordou, Seiki começou a suavizar a magia de Amami e a dar a sua magia. Depois que os passos foram completados, Seiki pediu a Amami que lançasse um feitiço e direcionasse o ataque ao chefe. Inesperadamente, um grande ataque de fogo chamado Bola de Fogo de Lótus mirou no chefe e o feriu gravemente até a morte. Vendo isso, Amami ficou muito chocado, porque ele não esperava que Seiki fosse uma pessoa muito forte. Depois de derrotar o chefe da masmorra, Amami conseguiu um item chamado Minur X. Além disso, eles também conseguiram um misterioso cristal vermelho. Ainda não foi explicado se a utilidade do cristal é cara. Enquanto isso, o lado de Seiki subiu de nível e recebeu o título de Arquimago Reencarnado. Depois de derrotar o Minotauro, eles saíram da masmorra e pediram ajuda de emergência para salvar o veterano ferido. Enquanto isso, nos é explicado que o cristal vermelho dentro da masmorra é o núcleo da masmorra, onde, se o núcleo da masmorra for destruído, a masmorra desaparecerá. No entanto, há alguns casos em que o núcleo não é destruído e é usado como treinamento para iniciantes. Então, depois que o problema foi resolvido, eles voltaram para a Guilda dos Aventureiros e receberam um cartão de log, onde um cartão de guilda é usado para registrar qualquer monstro que tenha sido derrotado por alguém. O objetivo do cartão é para uma distribuição justa de recompensas. Não muito tempo depois, eles foram visitados pela Divisão Operacional Geral da Guilda dos Aventureiros, chamada Ramada, onde Ramada retorna o cartão de guilda que ele havia pedido antes. Mas antes de recompensar os dois, Ramada quis fazer algumas perguntas sobre o chefe extra que apareceu. Antes de vir aqui, Seiki pediu a Amami que ficasse quieto e não contasse sobre sua habilidade, porque se todos soubessem, ele estaria em apuros. Ao ouvir essas palavras, Amami seguiria suas ordens. Mas aqui Amami também lhe perguntou uma coisa: Seiki queria ser seu professor? Mas naquele momento Seiki recusou, não que ele não quisesse, mas se ele ensinasse a habilidade antes. Seiki tinha medo de que Amami se envolvesse em algo perigoso que pudesse matá-lo. Voltamos à pergunta de Ramada, que pediu a Amami que explicasse a aparência do chefe extra e como eles o derrotaram. Amami explicou que foi o veterano que feriu gravemente o chefe da masmorra e foi ele quem deu o golpe final. Ouvindo isso, Ramada hesitou um pouco, mas como Amami só explicou isso, Ramada finalmente acreditou em nela. Agora, como Ramada não podia aprofundar mais aqui, ele desistiu e esperaria que os veteranos se recuperassem para que pudessem ser interrogados. Então, o ponto da reunião foi finalmente discutido, onde, como eles foram ambos listados como o último golpe, Ramada iria dar-lhes algum dinheiro e, surpreendentemente, Seiki conseguiu 250 mil ienes, enquanto o golpe perdido de Amami conseguiu 3 milhões de ienes. De repente, Amami ficou muito surpreso com o presente. Depois da reunião, Amami, que sentia que não tinha feito nada, pretendia dar esse dinheiro a Seiki, mas naquele momento Seiki recusou, porque era um presente que ela conseguiu. Além disso, se ele aceitasse esse dinheiro, Ramada suspeitaria, e desde então, Seiki e Amami trocaram contatos e informações e seguiram seus caminhos separados. Enquanto isso, quando ele chega em casa, Seiki se sente feliz, porque mesmo que ele não tenha lutado há muito tempo, ele ainda é forte,
como antes ele já havia subido para o nível 10, ele o verificou, porque geralmente ao subir de nível, ele receberia poções e habilidades. Surpreendentemente, o sistema explica que você pode invocar fadas gerenciadoras. Sentindo-se curioso sobre isso, Siki apertou e, de repente, uma garota apareceu e parecia zangada. A garota disse a Siki que ela havia perdido o treinamento por 20 anos. Enquanto isso, aqui Siki, que não sabe nada, pede à garota que explique. A garota disse que ela era sua criação encarregada de gerenciar a restrição proibida e sua aparência era apenas para um propósito, tornar Siki mais forte, mas aqui Siki não a conhece. Então, a garota diz que talvez você tenha perdido a memória. Se o que ele disse fosse verdade, ele perguntou à garota como ele poderia morrer, mas, aparentemente, a garota não sabe, porque ela foi criada depois da morte de Siki. Ouvindo isso, Siki ficou ainda mais confuso. Se realmente a garota foi criada depois de sua morte, então significa que em sua vida anterior ele havia planejado isso. Enquanto isso, a garota também não explicou nada, como se a garota estivesse encobrindo o que aconteceu, e talvez a garota não tenha contado a ele, porque em sua vida anterior Siki pediu a ela que não contasse. Então, Siki perguntou à garota o que você quer dizer com me tornar forte. A garota respondeu que, ao atualizar a barreira proibida, Siki poderia se tornar forte rapidamente. Então, para explicar isso, a garota mostrou um sistema chamado item para troca, onde, com a ajuda desse sistema, Siki pode pegar os itens que você tem primeiro. Claro que nem todos os itens que ele possuía antes existiam, todos eram limitados e dependiam da quantidade de estoque coletada por Seiki antes. Encontrando isso, Sei ficou feliz, porque o item anterior estava lá, o que significa que sua caixa de itens também está lá. A caixa de itens em si é um espaço-tempo infinito, onde o armazenamento contém armas lendárias que foram coletadas por Seiki. E, claro, há condições para poder pegar onde Siki tem que trazer vários pontos para pegar a espada. Sentindo-se interessado nisso, Siki olhou para a caixa de itens. Com certeza, quando ele abriu a caixa de itens, todas as suas espadas estavam lá, mas o que ele está procurando agora não é isso. Porque ele costumava ter itens de elixir onipotentes, e quando você vê o preço para poder conseguir esse item, custa 500 milhões de ienes, onde a função desse item pode curar todas as feridas e até o último estágio da doença. Sabendo disso, Seiki ficou animado, porque se ele conseguir isso, ele não terá que ir longe para a América para o tratamento de Cadorra. E aqui, a garota também contou que, durante a luta contra o chefe da masmorra anterior, ele pode ficar mais forte, porque antes ela lhe deu um buff, então quanto mais Seiki enfrenta monstros, mais forte ele pode se tornar. Sabendo disso, Siki ficou muito feliz, porque com isso ele poderia crescer forte rapidamente e comprou o item para curar Kadar, e por isso, Siki recebeu a barreira proibida e vai maximizá-la bem. Porque aqui a garota não tem nome ainda, Siki a chamou de Esfera, mesmo que soasse complicado, ela aceitou. Depois de receber um buff da Esfera, Siki pretende participar da invasão, que no dia seguinte Siki se junta a um grupo e invade uma masmorra de Rank D pela Guilda dos Aventureiros. Agora, como aqui Siki é Rank F, todos os membros o desprezam. Enquanto isso, do lado de Siki, não há necessidade de se preocupar, porque o membro médio é Rank C, então mais tarde, se algo inesperado acontecer, ele não precisa mostrar sua força. Depois de fazer sua estratégia, começam a invadir. No entanto, quando ele entrou, Siki encontrou membros que tinham auras estranhas. Ainda não foi explicado o que aconteceria em seguida. Com certeza haveria um traidor entre seus membros. A história continua da masmorra de Rank D. Está claro que todos os membros da invasão estão lutando desesperadamente contra os orcs. Suzuki Takai e outros tentam derrotar os goblins simultaneamente. Eles pedem a Siki que recue. Claro que, ao encontrar Siki, sentiu-se entediado e, quando o Oak queria cuspir fogo, Tak e outros tiveram que resistir ao ataque, mesmo que o movimento fosse muito desordenado. Então, surpreendentemente, Siki já estava na frente do Orc com os olhos vermelhos brilhantes. Seiki soltou sua espada e parou o sopro de fogo do Orc. Naquele momento, vimos um flashback da noite passada. Ele queria pensar em como usar os pontos de habilidade da melhor forma possível. No entanto, os pontos eram apenas 9, o que significa que cada nível ganhava um ponto. Então, o primeiro conjunto de habilidades que eu consegui foi Bola de Fogo e Melhorar. Ele ponderou se a melhor escolha seria Bola de Fogo ou Melhorar,
mas ele acabou encontrando uma coisa importante: a habilidade obtida da restrição proibida não requer MP. Isso significa que Siki pode usar melhorar em qualquer lugar. Por causa de todas essas vantagens, ele finalmente escolheu melhorar, e, ao olhar para a explicação da habilidade, parece que a parte da direita se inclina para o combate corpo a corpo. E, como os pontos de habilidade que eu tenho são limitados, eu vou focar o estilo de luta no combate corpo a corpo, de volta à luta, onde Seiki usou a habilidade melhorar e liberou energia elétrica em uma de suas mãos. Ele então acertou o estômago do orc com a habilidade melhorar. Podemos então ver que a habilidade impacto sônico liberada por Siki é tão forte que o orc é arremessado e morre imediatamente. Taki e outros ficam muito surpresos ao ver a força de Siki, porque Siki é na verdade apenas um reserva. Na própria perspectiva de Siki, ele ficou bastante surpreso, porque ele conseguiu subir 2 níveis ao derrotar apenas um orc. Suzuka, que estava curiosa, perguntou imediatamente como você ficou tão forte. Siki disse, com culpa, que ele acabou de adquirir essa habilidade ontem. Suzuka disse a ele que ele deveria explicar primeiro seus poderes, para que ele não se preocupasse. No final das palavras, Suzuka agradeceu por salvá-los. Depois disso, Takai pediu ao presidente que dividisse todo o saque igualmente, porque Sei tem um objetivo importante: papel nesta masmorra, e se Siki estiver nesta equipe até o final da masmorra, então poderemos terminar a masmorra facilmente. Então, felizmente, Suzuki disse que, a partir de agora, confiaremos em você, Siki. Logo eles chegaram rapidamente ao chefe da masmorra com a ajuda e o trabalho duro de Siki. Eles finalmente conseguiram derrotar o chefe da masmorra sem ficarem gravemente feridos. E a boa notícia aqui é que Siki subiu para o nível 17. Por esta vitória, Takai é grato e não esperava que as habilidades de Siki superassem as nossas expectativas. Com alegria ardente, Suzuki disse a todos que celebraríamos esta vitória na guilda futura. No entanto, surpreendentemente, Ozawa esfaqueou Suzuki pelas costas. Então, com um rosto sem remorso, Ozawa disse que eu cometi um assassinato. A história continua de uma cena verdadeiramente trágica, onde, surpreendentemente, Ozawa esfaqueou seu próprio amigo. Claro que Takai ficou muito zangado com suas ações, porque ele não suspeitava que Ozawa ousaria cometer uma traição. Takai imediatamente solta um ataque para matar Ozawa, mas o ataque é facilmente desviado por ele. Takai pede a Siki e Suzuka que não se envolvam com os assuntos internos da guilda. Ozawa respondeu muito casualmente que eu vou matar essa pessoa com minhas próprias mãos. Siki, que recebeu essa ordem de Takai, só podia obedecê-lo e não se mexia. Siki na verdade deu um conselho a Takai para não se esforçar demais, porque o mundo é assim. Mas Taki disse para entregar Ozawa a mim. Lá Siki observa o movimento e a espada de Ozawa, que parece ter experiência na matança. Isso pode ser visto pela faca vermelha que ele usa. De volta à luta, Taki se move rapidamente, balançando sua espada em direção a Ozawa. Taki percebe que ele deveria ser capaz de fazer isso nessa velocidade, mas o que está acontecendo em seus movimentos pode ser lido por Ozawa facilmente. E acontece que todo esse tempo ele tem escondido suas habilidades. O possível rank de Ozawa agora é B. Enquanto isso, Ozawa, que recebeu uma lacuna, é de repente atrás de Taki, que menciona que os usuários de espada longa têm uma fraqueza ao lutar contra oponentes com alta velocidade. Com certeza, podemos ver que Ozawa pode esfaquear com um movimento circular. Ozawa perguntou se Taki poderia matá-lo com essa força. Naquele momento, Taki ficou em silêncio e olhou para a poção em sua mão. Sabe-se que essa poção é um presente de aniversário dado por Suzuki quando ele completou a missão pela primeira vez. Na verdade, Takai só usaria isso na hora certa, mas, como a ferida é muito profunda, inevitavelmente ele tem que usá-la. Enquanto bebia a poção, Ozawa não permitiu que Takai se recuperasse. Ele fez um movimento rápido e pretendia cortar o pescoço dele diretamente, mas, quando a faca atingiu o corpo de Taki, houve uma explosão de luz que mandou Ozawa voando. Acontece que o efeito da poção adiciona 2 ao ataque do usuário e todos os ataques podem ser bloqueados. Então, Takai reuniu energia em sua espada para acabar com Ozawa com um golpe, mas Ozawa novamente mostrou uma habilidade insana, que antes do ataque acertá-lo, ele conseguiu desviar e fez uma cicatriz no olho de Takai com apenas um movimento. Antes que Ozawa acabasse com a vida de Taki pelas costas, Suzuka imediatamente atirou uma flecha para detê-lo. Claro que Ozawa, que estava muito zangado, imediatamente a estrangulou e disse para não interferir nesse assunto.
Com seu rosto assustador, Ozawa pegou a faca e a apontou para o pescoço de Suzuka. Por sorte, Seki imediatamente bloqueou a faca com sua espada. Ozawa ficou muito surpreso, porque havia pessoas que podiam afastar a faca. Seki disse a Takai para entregar Ozawa a ele. Ozawa se sentiu humilhado, porque o substituto parecia improvável de ser capaz de me vencer. Mas, sem palavras, Seki emitiu uma habilidade de impacto sônico, que fez Ozawa quicar longe daquele lugar. Vendo Ozawa ainda de pé, Seki pretende trazer todas as suas habilidades. Ozawa joga uma estranha bola vermelha e avança para enganar o ataque de Seki. Seki suportou facilmente o movimento, mesmo que ele dissesse que a força de Ozawa ainda era muito fraca. Claro que Ozawa, muito irritado, disse que você vai se tornar o meu material de bônus. Ozawa usa sua velocidade máxima para encontrar uma brecha para matar Seki. Seki o insultou alto, dizendo que essa velocidade era muito lenta. E sim, Seki pode pará-lo com apenas um ataque. Quando seus ataques foram parados assim, Ozawa percebeu que Seki não era um iniciante, mas sim que a força de Seki era mais forte do que a dele. Ozawa pergunta quem ele realmente é. Como antes, Seki responde que eu sou um substituto. Como não havia chance de matar Seki, Ozawa imediatamente mirou em Suzuka como sua fraqueza. Claro que Seki não deixou isso acontecer. Seus olhos ficaram brancos e energia saiu de seu corpo. Ele já estava atrás de Ozawa e o esfaqueou sem que Ozawa percebesse. Ozawa ficou furioso enquanto lutava, mas por algum motivo ele de repente não pôde usar sua habilidade. Acontece que quem fez tudo isso foi Seki. Antes, ele havia atacado o ponto vulnerável em seu canal de Mona. Por isso que Ozawa não podia usar nenhuma habilidade. Ao ouvir essa explicação, Ozawa chegou a não poder fazer mais nada. Ele soltou a faca e deu informações sobre ela. Ozawa revela: mate-me com essa adaga. Sua força aumentará a cada vez que você matar alguém. Os pontos de XP que você obtém ao matar pessoas são mais do que monstros. Antes, os aventureiros estavam escondendo o fato de que não haveria matanças em massa. Com um rosto terrível, Ozawa pediu a Seki que segurasse a adaga e, para começar, me matasse. Então você saberá como é bom matar pessoas. Seki só respondeu com pena dele. Parece que você não pode escapar da maldição de ser mais forte. Em sua mente, Seki expressou que, se não fosse por causa daquela restrição proibida, talvez eu pudesse andar na estrada. Eu acho que ele realmente viu muitas pessoas em minha vida passada que não podiam escolher seu motivo para ficar mais forte. Claro que, ao ouvir isso, Ozawa sentiu nojo e pediu para matá-lo imediatamente. Seki só disse que ele não queria matá-lo. O motivo é que Ozawa se parece muito com ele. Se eu matá-lo, então eu cairei no mesmo caminho. Porque Seki não queria matá-lo. Ozawa imediatamente tirou algo de sua boca, que se revelou uma bomba de fumaça. Ele imediatamente pegou sua faca e tendeu a se esfaquear, sem saber. Seki já estava atrás dele e o atingiu na nuca até ele desmaiar. Seki dá um conselho. Antes de morrer, é melhor você se arrepender. Depois disso, Suzuka perguntou por que Seki disse isso. Antes, segundo ela, Seki não era esse tipo de pessoa. Na verdade, ele parecia ser uma pessoa muito boa, mesmo que Isa fosse um pouco assustador. Sentindo-se culpado, Seki imediatamente acariciou sua cabeça enquanto dizia obrigado intermitentemente. Saindo da masmorra, Ozawa foi imediatamente preso e Taki foi levado para o hospital para receber tratamento. Quando Taki acordou, ele agradeceu a Seki por salvar o presidente. Se ele não for tratado imediatamente, Suzuki certamente morrerá. Depois de sair do quarto de Taki, Suzuka pediu a Seki que falasse por um momento. Suzuka queria saber como, em tão pouca idade, Seki podia obter tanto poder. E aqui se sabe que Suzuka é mais velha que Seki, onde Seki ainda está no ensino fundamental, enquanto Suzuka já está no ensino médio. Então, ao ouvir isso, Seki ficou muito feliz e disse que tinha uma irmãzinha. Suza ficou um pouco surpresa, porque ela não esperava que uma atitude tão fria tivesse realmente uma irmãzinha. Ela revela que quer conhecer Kadorra, a irmãzinha de Seiki. Antes de ir para casa, Suzuka pediu o número do seu celular, para que ela pudesse contatá-lo facilmente. Depois de voltar daquele lugar, Kadorra o informou e deu a condição atual. Foi visto que, mesmo que Kadorra estivesse com dor, ela ainda estava animada. Não muito tempo depois, uma fumaça estranha apareceu de seu celular, que se revelou ser a Ori. Esta Ori é um sistema que só Seki pode ver e ela é uma pessoa que realmente se preocupa com o que Seki está fazendo. A Ori deu a boa notícia a Seki.
Que é que eu adicionei a chave da masmorra oculta ao item de troca. Esta chave é uma masmorra solo muito difícil. Ouvindo isso, Siki se sentiu estranho. Que recurso é esse? Parece interessante. Quando você pressiona esse recurso, muitos ranks aparecerão na sua frente. Então ele se surpreendeu porque há um desconto de 50%. Auri revela que é energia para comprar itens. Auri então pediu a ele que usasse a chave e subisse de nível. Quando ele viu todos os preços dos ranks listados, Siki ficou impressionado. Porque só o rank C requer milhões de ienes. Eu já dei um pequeno aviso. Se esta masmorra é diferente das masmorras usuais, então isso significa que os monstros são muito mais fortes do que os habituais e com isso você vai conseguir mais ex para as restrições proibidas, mesmo que isso seja muito difícil de fazer sozinho. Com a força atual de Siki, Auri garante que ele pode fazer isso. Ouvindo essa explicação, Siki então decidiu economizar seu dinheiro comprando uma masmorra de rank B, mas antes disso ele tentou primeiro desafiar uma masmorra oculta de rank C. Sem pensar, Siki entrou imediatamente na masmorra, com uma ambição muito alta. Meu desejo é me tornar ainda mais forte, para poder conseguir o antídoto para C. Enquanto isso, no hospital, o rosto de Kada estava muito pálido e ela torcia sangue várias vezes. E a má notícia é que ninguém está no quarto. Então, querendo ou não, ela tem que se lavar. No entanto, ao andar alguns passos, Kada caiu inconsciente. A enfermeira que viu isso imediatamente relatou ao médico, porque a condição de Kada estava piorando. Enquanto isso, Siki não sabia da notícia de Kadorra, porque agora ele estava em uma masmorra de rank C. Quando viu a área ao redor, ele se sentiu um pouco estranho, porque nunca tinha encontrado uma floresta assim. Também aconteceu que ele viu o fruto da laia de sua vida anterior na frente dele. Siki não esperava que o fruto pudesse crescer em um lugar assim. Esse fruto é usado para alquimia, mas esse fruto é raro e, se esse fruto for encontrado, então por aqui haverá muitos monstros. Então, para descobrir a localização do monstro, ele pulou muito alto no ar, diretamente de cima. O alvo é claramente visível, uma criatura viva parecida com um coelho, mas com uma velocidade extraordinária. A história continua com Siki, que encontrou seu alvo. Ele imediatamente corre atrás do coelho. No entanto, parece que a velocidade do coelho não pode ser igualada por essa situação, então ele teve que pensar em algo. Quando ele pensou nisso, de repente Yori apareceu e deu sugestões para usar a IA, mas antes disso, Siki perguntou por que ela podia aparecer nessa masmorra. Ela explicou que ela só podia aparecer em masmorras ocultas. Em relação ao tópico do problema, se eu não estou enganado, a IA é uma planta carnívora. A criatura tentará comer o que estiver por perto. Yori pede a Siki que atraia o coelho para seu habitat e eles o pegarão para você, porque essa é a única solução que eu tenho que fazer. Quando ele o perseguia e o direcionava para o lugar de ceia, por algum motivo, havia muitos monstros atrás dele. Mesmo que conseguíssemos pegá-lo mais tarde, tivemos que lutar com todos esses monstros. Por sorte, ao se aproximar do habitat de Aia, a velocidade do coelho diminuiu e, para poder aumentar a velocidade, o coelho teve que comer o fruto da laia. Siki aproveita a oportunidade para pegá-lo. Inesperadamente, até Siki foi preso e comido por Aia junto com o coelho. Como de costume, Siki pode sair facilmente da planta, mesmo que seu nível suba. Surpreendentemente, seu nível agora é 32. Isso é um aumento muito drástico. O problema desta vez é como lidar com todos os monstros aqui em cima. De cima, todos os monstros começaram a atacar Siki, mas Seiki apenas sorriu e disse que eu tinha virado o jogo. E, com certeza, ele precisava de energia de fogo em seus punhos e matava instantaneamente todos esses monstros com a habilidade bola de fogo de Lotus Carmesim. A enorme explosão destruiu o lugar até que nada restasse. Siki ficou bastante surpreso por ter conseguido subir 20 níveis, então o nível atual é 52. Ao olhar para o inventário, Siki também ficou bastante surpreso, porque ele conseguiu alguns itens muito bons. Yori disse que, se você vendê-los, você vai facilmente fazer vários milhões de ienes. Ouvindo essa declaração, Siki ficou chocado. Porque se ele continuar atacando essa masmorra, então eu posso conseguir 1 bilhão de ienes em pouco tempo. Yori disse novamente que Siki só pode entrar em uma masmorra oculta de rank C uma vez, então se você quiser conseguir mais dessa masmorra, Siki deve entrar em uma masmorra de rank B. A conversa deles parou repentinamente de Siki, que sentiu uma energia muito forte na frente dele. E, com certeza,
Na frente dele estava o chefe da masmorra de Rank C. A aparência do monstro era muito estranha. Ou seja, um homem meio dragão. Iori analisou imediatamente a força do monstro. Surpreendentemente, para lutar contra esse monstro, era recomendado que Siki alcançasse o nível 150. Apesar de saber a diferença de poder, Siki não quis recuar, porque se ele o derrotasse, ele conseguiria muito dinheiro. Siki disse que esse chefe da masmorra é apenas um recurso de ex. Iori explicou um pouco que a pele de dragão é especial, porque pode absorver magia. Geralmente, eles são conhecidos como o inimigo imortal das bruxas. Sabendo disso, Siki tentou atacá-lo usando ataques físicos, mas seus ataques não conseguiram arranhar o monstro. Então, o monstro cuspiu um líquido estranho da sua boca. O líquido que atingiu o chão derreteu imediatamente. Isso significa que, se Siki for exposto ao líquido, ele morrerá. Também é muito provável que outros ataques causem ferimentos fatais. Siki sorriu, dizendo que fazia tempo que eu não ficava tão nervoso contra inimigos. Então ele tirou um item da habilidade de restrição proibida. Ele pode armazenar e recuperar itens sempre que quiser em dimensões separadas. Mais uma vez, Siki vai atacar o monstro com o machado que acabou de conseguir. Siki disparou para a nuca do monstro e pretendia decapitá-lo, mas o que aconteceu foi que o machado não conseguiu arranhar o pescoço do monstro. Naquele momento, o monstro reverteu a situação, jogando Siki com sua cauda. Surpreendentemente, o machado de Siki que tentou resistir ao ataque se partiu em dois. Sem mais armas, Siki o ataca desesperadamente com magia. Como era de se esperar, sua magia foi absorvida pelo dragão, o que significava que o ataque não significava absolutamente nada. Para lutar contra os chefes da masmorra, é claro que Siki não fica quieto. Ele teve uma ideia para resolver o problema. Deve haver um limite para o monstro absorver magia. Se Siki puder passar disso, então ele vazará. A boa notícia aqui é que, como a restrição proibida permite que ele use habilidades sem consumir MP, então ele pode lançar a habilidade Bola de Fogo sem medo de perder MP. Com um rosto cheio de confiança, Siki lançou imediatamente a habilidade Bola de Fogo de Lotus Carmesim repetidamente. Foi aí que aconteceu a coisa surpreendente. Porque ao usar essa habilidade com muita frequência, Siki vomitou muito sangue. Isso significa que, mesmo que você não use MP, sua força física não pode suportar o peso das habilidades. Apesar de saber que isso aconteceria, Siki continuou a usá-la, porque, segundo ele, essa dor não é comparável à dor de perder Kadva. Então vimos uma grande explosão de fogo em um buraco naquele lugar até que, no final, o monstro não pôde resistir à magia que recebeu. Então o corpo humano do monstro foi destruído. Aproveitando a oportunidade, Siki, que estava exausto, continuou a usar a habilidade até que o monstro explodisse. Como esperado, mesmo que Siki estivesse exausto e com pouca resistência, ele conseguiu derrotar o chefe da masmorra. Por essa vitória, ele ganhou uma espada de dragão venenoso de rank B. Sim, esta é uma recompensa muito boa por derrotar esse monstro. Depois disso, Siki ficou mole e não pôde se mexer, porque Siki desmaiou. Querendo ou não, Iori imediatamente tirou Siki dessa masmorra oculta. No entanto, Iori o colocou na coordenação errada, o que significa que este quarto não pertence a Siki, mas a outra pessoa. E acontece que este é o quarto de Amami. Amami, que entrou no quarto, ficou muito surpresa, porque Siki estava em seu quarto em um estado fraco. Resumindo, Amami imediatamente cuidou de Amami. Ao levar comida a Seki, percebeu que seu guarda-roupas estava aberto. Imediatamente o fechou com vergonha. Então Seki perguntou: "Você vive separado dos seus pais?" Amami explicou que seus pais morreram depois de serem atacados por monstros há 7 anos. Seki pergunta se esse problema fez você se tornar um caçador. Amami respondeu que não era completamente errado, mas ela esperava salvar muitas pessoas de serem como ela. Por isso, antes ela pediu a Seki que a fizesse sua aluna. Mesmo que antes Seki dissesse que eu não era apto para ser um caçador, ela desejava querer partir com ele, tudo que ela tinha. Ouvindo isso, Seki imediatamente se desculpou e retirou as palavras anteriores, porque a Ami agora tem uma grande confiança. Então,
agora você seria meu discípulo. Ouvindo isso, Amami se sentiu confusa e muito feliz. Por que só agora Siki disse isso? Siki respondeu que, para ser um aventureiro, só é preciso coragem. Ouvindo isso, Amami é claro que aceitou e disse que esperaria pela primeira lição. Depois de voltar do lugar de Amami, Siki voltou para casa para verificar seu inventário. Depois de dar uma olhada minuciosa, ele venderia alguns itens e usaria o resto. Então, quando ele viu as estatísticas e o nível agora, Siki ficou bastante surpreso, porque seu nível agora era 70. Iori afirmou que, com isso, Siki agora está no mesmo nível que um caçador de rank C. Durante essa diversão, Siki recebeu uma ligação de um médico que disse que a condição de Cade era crítica. Se isso continuasse, poderia ser que Cadorra morresse. O médico sugeriu que Siki ficasse perto de Cadorra por um tempo. Siki pede ao médico que dê seu telefone a Cadorra. Siki pede a Cadorra que aguente um pouco mais, porque eu encontrei um jeito de curá-la. Apesar de tanta dor, Kadur respondeu que eu esperaria por você. Naquele momento, o rosto de Siki ficou muito sério. Ele perguntou a Tori se eu poderia conseguir 500 milhões. Senão Cade morrerá. Mais uma vez, Auro deu um aviso para não ser descuidado, porque com seu rank atual é impossível para ele sobreviver à masmorra. Mesmo que ele o tenha alertado várias vezes, Siki permanece firme em sua decisão. Então, Auri só pode apoiá-lo. Em pouco tempo, Siki imediatamente comprou uma masmorra de rank A e entrou na masmorra sem hesitação. Antes de ir para o andar, Iori vai guiar Siki para que ele não cometa um grande erro. Siki se surpreendeu com a presença de um leão guardando a Torre Neia. A má notícia é que o nível do guarda é de um nível muito distante de Siki, ou seja, 350. Siki, ele não tem medo nenhum, porque lutar contra monstros fortes é uma vantagem para ele. Se ele conseguir derrotá-lo, ele vai conseguir um item raro e lutar contra o próximo monstro não será tão difícil. Para lutar contra um inimigo tão forte, Siki trocou vários pontos por uma nova habilidade chamada Tema. Essa habilidade é muito útil para o combate corpo a corpo. Tema é um feitiço que causa um aumento significativo nas habilidades físicas quando envolvido por mana altamente concentrada. Exatamente uma vez, Siki vai usar esse momento para destruir o monstro. O leão começou a avançar e tentou mordê-lo. Siki, que estava pronto, usou imediatamente essa habilidade. Ele conseguiu se mover rapidamente e chutar o leão para longe daquele lugar. A boa notícia aqui é que ele pode usar Tema livremente, porque ele não usa MP. Depois de derrubar o leão, apareceu uma notificação dizendo que há uma missão especial. Oi ficou muito surpreso, porque as missões especiais eram uma boa oportunidade para crescer. A missão deu a ele a missão de domar o leão de Neia. A recompensa é a magia de invocação. Sabendo disso, Siki se sentiu um pouco estranho. Mas se fosse em sua mente, então esta é uma missão muito gratificante. Na hora de pensar nisso, de frente, Ne já se moveu para atacar novamente, mas com um flash, Siki pode derrubá-lo com Tema. Mesmo que tenha sido derrubado assim, Ne ainda pode se levantar e, por algum motivo, o ataque de Tema de Siki não tem muito efeito. Entanto, Siki continua tentando. Segundo ele, ao fazer de Ne seu animal de estimação, será fácil para ele chegar ao andar do chefe. Depois de várias batalhas, Siki finalmente percebeu que Neia tinha o mesmo movimento. Claro que esta é uma grande chance para Siki vencê-lo. Ele repetidamente desviou dos movimentos de Neia e conseguiu derrubar Ne repetidamente. No final, com um golpe muito esmagador, finalmente Ne foi deixado indefeso. Então, para o da última vez, Siki pediu a Neime que o ouvisse, porque ele estava machucado e incapaz de fazer qualquer coisa. Neime finalmente obedeceu às ordens de Siki, o que significa que ele completou a missão especial. Siki ganhou a recompensa de magia de invocação de Ne. Siki também subiu de nível e obteve as manoplas de Leão Branco. Surpreendentemente, seu nível subiu bastante drasticamente e agora se tornou 120. Antes de continuar sua jornada, Siki pediu a Iori que lhe desse uma explicação sobre quais inimigos ele enfrentaria. Iori disse que o inimigo era um bando de monstros mortos-vivos de rank B do primeiro andar. Depois de ouvir essa explicação, Siki escolheu uma habilidade que poderia ser útil na próxima batalha e, é claro, Siki iria utilizar todos os monstros do primeiro andar para conseguir muita ex. A história continua com Siki, que pretende limpar a masmorra. Antes de entrar, a esfera alerta Siki que, se ele pretende entrar, então ele deve completá-la, porque a masmorra não será aberta até que o chefe seja derrotado.
Mesmo que Siki tenha sido avisado, ele continuará. Então, por que Siki está com tanta pressa aqui? A condição de Kov está piorando dia após dia. Ao entrar, Siki viu selos nas portas e isso era o sinal de que eles estavam presos e teria que terminar querendo ou não a masmorra. Além disso, a esfera explicou que os mortos-vivos tinham chegado e pediu a Siki que se preparasse. Agora, por causa do alto nível dos mortos-vivos, Siki não os combateu sozinho, onde ele invocou Neia como seu oponente. Então, Siki ordenou a Neia que corresse por aí para atrair a atenção dos mortos-vivos e o motivo de Siki pedir a Neia para fazer isso foi que ele fez de Neia uma isca, para que Siki pudesse aniquilá-los em um golpe. E então, depois que os mortos-vivos foram provocados, Siki começou a revestir sua espada com Tena e então se tornou uma espada demoníaca, onde com apenas um golpe, Siki conseguiu matar todos os mortos-vivos reunidos. Graças a isso, Siki subiu de nível. Depois de verificar seu status, Siki ficou surpreso, porque ele não esperava que seu nível subisse rapidamente para cerca de 240. Além disso, ele também conseguiu itens que tinham valores altos. Então, Siki perguntou à esfera quanto dinheiro se todos os itens que possuía fossem vendidos. A esfera respondeu que o total de todas essas vendas era de cerca de 600 milhões de ienes. Ao saber disso, Siki ficou bastante chocado, porque ele não esperava conseguir dinheiro tão rápido. E como seu sonho foi realizado, Siki pretende ir para casa. Ouvindo isso, é claro que o medo disse a Seiki que ele não podia ir para casa antes de ir para o andar superior e derrotar o chefe. Ao saber disso, Siki não fica sem ideias e busca soluções para chegar rápido ao topo. Então, ao pensar nisso, a forma desta torre Rises, Sei pretende destruir o telhado à força, para que ele possa encontrar o chefe da masmorra rapidamente. Enquanto isso, do lado da esfera, que encontrou uma ideia maluca de Siki, apenas ficou em silêncio e disse: "Você é louco." Siki apenas respondeu que essa era a única coisa que ele podia fazer para poder ir para casa logo. Não demorou muito para Siki começar a se preparar para destruir o telhado. Antes de lançar a ação, a esfera alerta que o chefe da torre nesta masmorra é o Ceifador, que tem nível 550. Mesmo que Ki saiba que seu nível é muito distante, mas aqui Siki tem certeza de que pode vencê-lo, porque com o poder da restrição proibida, tudo pode acontecer. Então, depois de se preparar, Siki tirou a habilidade Tena e se preparou para destruir o telhado até o andar superior. Com certeza, a ação louca de Siki foi bem sucedida e eles chegaram ao andar superior. Quando ele estava lá, viu-se que o ceifador estava sentado em sua cadeira de rei. Não demorou muito para o ceifador, que estava começando a se sentir ameaçado, mobilizar os mortos-vivos para lutar contra Siki. Enquanto isso, do lado de Siki, ele usou a habilidade de bloqueio de percepção para bloquear os ataques dos mortos-vivos. Essa habilidade é útil para esconder sua presença, para que os mortos-vivos não o ataquem. Sentindo seu ataque de mortos-vivos falhar, o ceifador desceu e imediatamente atrás dele pronto para fazer um corte. Mas como aqui Siki já conhece essa tática, Siki usa imediatamente a habilidade Olho da Sabedoria para descobrir seu paradeiro. Mesmo que o Olho da Sabedoria em Papua não esteja completo ainda, essa habilidade de nível superior ainda é útil para combatê-lo. Graças a isso, Seiki conseguiu evitar e contra-atacar e, como ele suspeitava, sua espada conseguiu esfaquear o ceifador. Mas, mesmo que o ataque fosse bem sucedido, a diferença de nível fez com que o ataque só fizesse um pouco de dano. Mas, mesmo assim, Siki tem certeza de que, se ele atacar continuamente, Siki pode vencê-lo. Mas aqui Siki perdeu uma coisa, onde ele se lembrou que agora ele tem uma resistência mental fraca e, ao mesmo tempo, Siki viu a sombra de uma cadorra que estava com dor. Vendo isso, Siki ficou em silêncio, enquanto o ceifador era visto atrás dele e realizava um corte. E, com certeza, porque naquele momento Siki, que havia sido afetado mentalmente, não pôde evitar e foi atingido por um corte do ceifador. Nesta condição difícil, Siki estava confuso sobre o que fazer e a única coisa que lhe ocorreu foi a felicidade de Kad. As memórias de felicidade com Cadorra fizeram ele se levantar de sua situação, porque se ele morresse aqui, então sua vida passada e presente seria tão chata quanto. E, de repente, um sistema aparece e diz a Siki se você quer remover a restrição proibida, enquanto a esfera, que sabia disso, também ficou surpresa, porque, enquanto ele foi criado, ele não sabia disso. Do lado de Seiki, que vê isso, pergunta se ela aceita.
então minha restrição será liberada. Aqui Siki, que não entende tudo isso, finalmente aceita e aceitará as consequências. Depois de aceitar isso, o sistema então levantou a restrição proibida e começou a configurar o arquimago proibido de graça e, ao mesmo tempo, o ceifador, que sentiu um ar de perigo, atacou Siki por trás, mas era tarde demais. Porque Siki agora recuperou sua força por completo, porque Siki não queria perder tempo, ele atirou e acertou um ataque no ceifador, que é um poder poderoso que Siki possui. Que poder é muito louco e só com um ataque leve Siki conseguiu derrotar o ceifador e a masmorra até que nada restasse. Depois de ser libertado, Siki foi direto para casa e foi para o hospital com suas habilidades, e ao mesmo tempo, no hospital, viu-se que a condição de Cad estava piorando e ela estava começando a perder a consciência. Mas, na hora certa, antes que Cadorra perdesse a vida, Siki chegou e bebeu imediatamente o elixir que acabará de comprar com todo o dinheiro que tinha e os efeitos desses itens são muito loucos, onde Cadou parece saudável e em condição normal. Vendo isso, Siki se comoveu ao sentir-se triste e feliz, porque Cadva havia voltado. O vídeo chegou ao fim pessoal, quem quiser continuação comenta aí, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo recap.